Súmula 251. Responde a Rede Ferroviária Federal S.A. perante o Fórum Comum e não perante o Juízo Especial da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa. Súmula 252. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Súmula 253. Nos embargos da Lei 623, no Supremo Tribunal Federal, a divergência somente será acolhida se tiver sido indicada na petição de recurso extraordinário. Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 255. Sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios contra a fazenda pública, incluídas as autarquias, são contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação. Súmula 256. É dispensável pedido expresso para a condenação do réu em honorários, com fundamento nos artigos 63 ou 64 do Código de Processo Civil. Súmula 257. São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 258. É admissível reconvenção em ação declaratória. Súmula 259. Para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Súmula 260. O exame de livros comerciais em ação judicial fica limitado às transações entre os litigantes. Súmula 261. Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 262. Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel. Súmula 263. O possuidor deve ser citado pessoalmente para ação de uso capião. Súmula 264. Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 265. Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3.780, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Súmula 273. Nos embargos da Lei 623, a divergência sobre questão prejudicial ou preliminar suscitada após a interposição do recurso extraordinário ou do agravo somente será acolhida se o acórdão padrão for anterior à decisão embargada. Súmula 274. É inconstitucional a taxa de serviço contra fogo cobrada pelo Estado de Pernambuco. Revogada.
Súmula 275. Está sujeita a recurso ex officio sentença concessiva de reajustamento pecuário anterior à vigência da Lei 2.804. Súmula 276. Não cabe recurso de revista em ação executiva fiscal. Súmula 277. São cabíveis embargos em favor da Fazenda Pública em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão. Súmula 278. São cabíveis embargos em ação executiva fiscal contra decisão reformatória de primeira instância, ainda que unânime. Súmula 279. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Súmula 280. Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Súmula 281. É inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Súmula 283. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 285. Não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra C do artigo 101, inciso 3 da Constituição Federal. Súmula 286. Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula 287. Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 288. Nega-se provimento a agravo para a subida de recurso extraordinário quando faltar no translado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia. Súmula 289. O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Súmula 290. Nos embargos da Lei 623, a prova de divergência far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 291. No recurso extraordinário, pela letra D do artigo 101, número 3 da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça, ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 292. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, número 3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Súmula 293.
São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão em matéria constitucional, submetida ao plenário dos tribunais. Súmula 294. São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. Súmula 295. São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em ação rescisória. Súmula 296. São inadmissíveis embargos infringentes sobre matéria não ventilada pela turma no julgamento do recurso extraordinário. Súmula 297. Oficiais e praças das milícias dos estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça Comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. Súmula 298. O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares. Súmula 299. O recurso ordinário e o extraordinário, interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 300. São incabíveis os embargos da Lei 623 contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário.